graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje vive e reina para todo sempre. Se Ele vive, é porque também nós podemos confirmar que vivemos porque Ele vive. Se Ele não vivesse, nós também não estávamos vivos. Porque a Bíblia disse bem claro que Ele veio para dar vida 100 vezes aqui na terra e mais um privilégio da vida eterna. Paulo pregou a palavra de Deus, testificando de Jesus. Na época de Paulo, ele pregou a palavra, Pedro pregou a palavra. Jesus chegou a dizer a Pedro, antes que ele morresse e fosse para a cruz para morrer, ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas ele estava dizendo para Pedro que ele, Jesus, era a pedra edificada, e o nome de Pedro significava pedra forte. Ele quis dizer para Pedro: Pedro, você também pode pregar esta palavra, porque se nós não pregar a palavra, até as pedras clamam. Jesus, Ele é a pedra fundamental da estrutura, a coluna principal do Evangelho, a qual Paulo pregou, dizendo uma palavra em Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi aquele que era Saulo e perseguia o povo de Deus. De repente, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava indo para a cidade de Damasco para perseguir aquele que pregava a palavra de Deus, ele foi surpreendido com a voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Nós sabemos que muitos dizem assim: era Saulo, se tornou Paulo. Ele em Roma, ele era Paulo. E na sua cidade de origem, a qual ele era Saulo, mas quando ele foi para Roma, ele passou a chamar Paulo. E ali, quando Jesus chamou Paulo, ele estava com o nome Saulo. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Ele disse: Senhor, quem és tu? Jesus disse: eu sou Jesus, a qual tu me persegue. E Paulo se tornou o homem pregador da palavra de Deus, a qual ele, em Roma, ele estava ali e escreveu, dizendo: Paulo, servo de Jesus.
Agora Paulo não era perseguidor mais daqueles que testificavam de Jesus. Jesus apareceu para ele, escolheu a ele, e agora ele, escrevendo esta palavra, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado um apostolado, separado para o Evangelho de Deus, para anunciar o Cristo, a qual Deus deu todo o poder no céu e na terra, dizendo assim, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Paulo estava pregando Jesus, a qual ele foi anunciar aos romanos a respeito de Jesus, a qual os profetas profetizou nas Santas Escrituras acerca do filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo pregava a respeito de Cristo, que ele ressuscitou dos mortos. Lá em Filipenses, nós sabemos que também está escrito, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo ele forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, e assim mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele sendo Filho de Deus, ele sendo a pessoa da Trindade, ele não se deu, ele não se engrandeceu, mas se humilhou e veio à terra como servo, fazendo semelhante aos homens. Disse, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. E disse, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Aqui está dizendo que no final da história todos temos que dobrar diante do nome de Cristo, de Jesus, no céu, na terra, debaixo da terra,
A Bíblia diz bem claro que ele, ao ressuscitar, ele desceu ao inferno e ali falou com os mortos, aqueles que morreram na época da lei de Moisés, antes que ele nascesse aqui na terra e se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz, e já existia lá, só que eles não conheciam o Cristo, porque na verdade o profeta profetizou que ele seria da descendência de Davi. Por causa disso que nós sabemos que ele é desde o princípio, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós sabemos que, todos nós sabemos que no versículo 6 desse capítulo, disse bem claro, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo. Ele sendo filho, agora ele fez servo de Deus, fazendo-se semelhante aos homens. Como o filho pródigo, quando ele viu em aperto, ele voltou para o pai e se humilhou como servo. Mas Jesus, quando veio, ele veio para a terra, se humilhando como servo. Deus se tornou a forma de homem e se humilhou diante, na obediência até a morte de cruz. Nada ele tirou, nada ele acrescentou, porque ele é, desde o princípio da fundação do mundo, ele é o Deus Todo-Poderoso. No versículo 7 e 8, disse, mas aniquilou-se a si mesmo e tornou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Por causa disto que nós estamos aqui, porque recebemos do Senhor esta incumbência, este mandamento, para estar aqui exaltando o nome do Senhor, para dizer para ti, nesta tarde desse dia, que Ele está te aguardando a qualquer momento, a qualquer instante, para reconhecer a Ele como único Salvador da sua alma. Ele não faz exceção de pessoas. Ele veio para aqueles que estão na prostituição, aquele que está na bebedice, aquele que está distanciado de Deus. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Ele, no princípio, ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No versículo 13, disse assim,
do capítulo 1 de João disse: o qual não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu vindo diretamente de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos nele a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós estamos aqui para te dizer que só Ele pode dar para nós a recompensa. E disse: o Espírito de santificação, pelo qual recebeis a graça e ao apostolado para obediência à fé entre toda a gente, pelo seu nome. Paulo recebeu a graça que ninguém merece, a graça de Deus, mas Deus deu para ele o apostolado para obedecer, para a obediência à fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E disse no verso 5 do capítulo 1 de Romanos: pelo qual recebemos a graça, e hoje estamos aqui para adorar aquele que nos fez, a qual criou o céu e a terra. E todos os que estão em Roma, nessa praça, amado Deus, chamado Santo, graça e paz de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que Deus, olhando para nós, deu para que nós possamos ser separados pela graça e a paz de Deus, que é Jesus. Jesus disse: eu vos dou a paz, não dou paz como o mundo dá, não turbe o teu coração e nem temorize. Disse assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu, e também dos gregos, e também aqueles que estão nos confins da terra, aqueles que vêm depois de Paulo, também nos nossos dias. Ele veio para nós, veio para o grego, veio para o judeu, veio para nós que somos gentios, mas cremos na sua palavra. Ele disse bem claro: veio para o que é seu, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-se o poder de ser chamado e feito filho de Deus. E disse no verso 17, no capítulo 1 de Romanos: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quando o homem é separado, não é dizer que ele é bom, ele é só um praticante de Cristo. Ele prega a palavra. Todo homem foi condenado,
Mas a Bíblia disse bem claro, dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé, não porque é justo, não porque merece, mas porque Cristo, Ele mesmo, deu para nós o direito de estarmos aqui falando para você sobre a salvação em Cristo Jesus, que nos tirou das trevas e pôs em uma maravilhosa luz. Deus nos ofereceu livremente a vida eterna em Jesus Cristo. Para o homem parece difícil, mas para Deus nada é impossível. Se nós fosse salvo pelo nosso merecimento, nós tinha que ser crucificado numa cruz. Mas o Senhor deu para nós a salvação, que significa, a salvação significa livramento. Livrou da morte, que é a segunda morte, a qual está preparada para o final da história, a qual é uma morte que não tem fim. O homem que não tem a salvação em Cristo, ele vai enfrentar a segunda morte. Cristo é o único caminho da salvação. Cristo é o único caminho ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação nos é concedida mediante a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, que nos tirou das trevas e trouxe para nós para salvação e baseada na morte de Cristo. A salvação é baseada na morte de Cristo. O batismo verdadeiro foi realizado no batismo da cruz. Aquele que realmente foi batizado na cruz, este procura conhecer quem te criou, quem te formou, quem te deu o direito de viver sobre essa terra. Os dois lados da salvação. A salvação é recebida de graça, mediante a fé em Cristo. Isto é o resultado da graça de Deus. Pela graça sois salvos, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus tem te dado o direito. As três etapas da salvação. Primeiro, a etapa passada da salvação inclui a experiência pessoal, mediante a qual nós, como crentes, recebemos o perdão do pecado. Todos os dias Deus está perdoando o seu pecado, porque
cumprir aquela palavra que João pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele chegou a dizer para aqueles que não creu, aquele que não obedeceu, ele disse: raça de víbora, quem fará escapar da ira futura? Mas Deus tem oferecido o seu Filho amado para estar aqui nesta praça te oferecendo. Segunda etapa, presente da salvação. Nos libras do arbítrio, no livre arbítrio, a qual é do domínio do pecado, nós podemos escolher, nós temos o direito de escolher o pecado que leva à morte ou a vida que é Cristo Jesus. Ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Já o pecado existe, porque o salário do pecado é a morte. Quando fala morte, não fala física. A física era certeza que foi lá em Gênesis, na época de Adão, a qual desobedeceu e ele morreu terrenamente, materialmente. Mas quando fala da vida, é a vida eterna. É a vida eterna, a qual Jesus disse. A palavra de Deus disse bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E poucos é que entram por ela, porque o caminho é estreito, largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Quando ele escolhe o caminho largo, ele vive de qualquer maneira, do jeito que ele pensa que pode viver. Mas aquele que foi escolhido em Cristo, disse como o apóstolo Paulo: agora não vive eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo quis dizer na sua palavra: agora eu não ando segundo o desejo do meu coração, mas eu ando naquilo que eu ouço Jesus falando para nós. Ele disse outra palavra, dizendo bem claro, parte C, disse assim: a etapa futura da salvação abrange nosso livramento da ira vindoura de Cristo, de Deus. Quando a ira de Deus vir sobre o homem, sobre a terra, precisamos escapar da ira futura. A etapa salvação futura é escapar, abrange o livramento da ira futura de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que transforma o homem mais rebelde, pecador, na face dessa terra. No capítulo 5, versículo 9, desse mesmo livro que Paulo escreveu para os romanos, dizendo a palavra assim:
que está escrita, ele escreveu para os irmãos que estavam em Roma e disse: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muitos, mas agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconhecidos com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcancemos a reconciliação. Nós éramos distanciados da glória de Deus, nós era abandonado, mas Deus enviou o seu Filho em forma de homem para te resgatar, tirar da miséria, do pecado, dos vícios, do engano, da mentira. E ele esta tarde, nesse dia, está falando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas ele vos acrescenta. Acrescentai em vossa agenda a vinda de Cristo. Ela está próxima, não demora, ou ela vem a qualquer momento tirar o povo da terra, assim como está escrito que ele subiu para o céu e um dia volta para buscar um povo. E este povo é um povo escolhido, especial e zeloso de boas obras, a qual se chama igreja, mas não é dominação, não é Assembleia de Deus, não é batista, não é católica, não é universal, não é mundial. A Bíblia diz que é um povo escolhido no meio deste povo. É um povo que vai ser arrancado, tirado da força. E a Bíblia diz bem claro que é no abrir e fechar de olhos. Não tem prazo para pedir perdão, não tem prazo para nada, porque de repente tocará uma trombeta e um povo desaparece. Pode ser assim, mas também pode que esta noite Deus te pede a tua alma, e para quem tu tem reservado para Deus ou para o diabo e os seus adversários, que anda rugindo como um leão, procurando alguém que se possa tragar. A única coisa que defende o homem, que não deixa de ser tragado por Satanás, que a Bíblia disse bem claro, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que confessa o nome de Cristo, aquele que
confessa o nome de Cristo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Enquanto o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando que nem leão, procurando alguém que se possa tragar. Mas o anjo do Senhor ainda não deixou você ser morto pelo o diabo. O anjo do Senhor ainda está te dando um tempo. Arrependa-te dos seus pecados e procura a buscar a vida, a qual Jesus disse no capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Fica com esta palavra, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus dobre todos os joelhos dos que estão no céu, vão dobrar o joelho diante de Jesus. Na terra, todo onde dobrar o joelho, e debaixo da terra. Naquele dia, ele será juízo dos vivos e dos mortos. Os que estão no céu dobrará o joelho diante de Cristo. Aqueles que estiver vivos aqui na terra dobrarão o joelho diante de Cristo. Os que estão mortos debaixo da terra vão dobrar o joelho diante de Cristo. Nada esconde dos olhos de Cristo. A Bíblia diz bem claro, dizendo um versículo no Salmo 33, dizendo para nós na tarde desse dia: o Senhor olha desde o céu, está vendo todo filho dos homens, e da sua morada contempla todos moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla toda a sua obra, seja ela mal, seja ela bem. E assim disse uma palavra para terminar, um conselho, dizendo: bem-aventurados a nação, o povo cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ninguém está escape. Aquele que ele escolheu para a sua herança precisa dobrar o seu joelho aonde estiver, no céu, na terra, debaixo da terra, aonde estiver, ele precisa dar conta a Cristo. E que Deus abençoe maravilhosamente no nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez queremos agradecer a você pela sua atenção esta tarde. Queremos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa tudo, seu Pai amado, sobre esta praça, esta casa, vitória, da livramento, consulado, conversa, passinho, dos dois, dos territórios, pessoa, cada lado, cada família, para toda esta casa. Tiramos todo esse povo nas suas mãos, Pai, da frente da vitória, do livramento, tudo mal. No nome de Deus, Israel. No nome de Deus, coração, para Deus, em nome do Deus Pai, Deus, constelações,